Olá pessoal, então sejam bem-vindos aí a essa nossa aula aí do curso online gratuito de rotinas administrativas para farmácias e drogarias. E hoje eu vou falar da limpeza. Nossa, professor, na primeira aula você falou sobre atendimento, agora você vai falar sobre limpeza, né? Não vou mais querer fazer esse curso não, tá? Lembrando que mais de 60% das farmácias e drogarias do Brasil é constituída por farmácias pequenas e médias, tá? Então, nós vamos precisar fazer um pouco de tudo, um pouco do atendimento, um pouco da limpeza. E a limpeza na farmácia, tá? Ela tem um papel fundamental, que é você colocar, né, os medicamentos bonitinho, igual tá aí atrás, sem deixar buraco, né? Colocar certinho em ordem alfabética. Às vezes na correria um vai lá, devolve no lugar errado, depois ninguém acha. Na hora de comprar, que também nós vamos falar aqui no nosso curso online gratuito de rotinas administrativas para farmácias e drogarias, que é a função de compras, né? Então, quando você vai comprar, você vai percorrer a prateleira e você vai ver o que está faltando, e às vezes o medicamento que era para estar num lugar e está no outro, você vê o buraco e você vê perto de qual medicamento que ele está pela ordem alfabética, você imagina qual medicamento que está faltando. Ah, Nando, mas tem no sistema, dá baixa no sistema, dá. Mas vocês vão ver na aula de compras, né, que o genérico e o similar é muito difícil de você controlar por sistema, porque tem muitos laboratórios, senão você vai ficar com um monte de marca diferente na sua farmácia, e às vezes a sua farmácia não tem volume de vendas para poder manter essa quantidade enorme de laboratórios, se caso você for comprar pelo sistema os medicamentos genéricos e similares. Os medicamentos que nós, né, às vezes acabamos chamando de ético, que são os medicamentos de referência, vai bem pelo sistema, mas mesmo assim precisa dar uma conferida. E como que a gente dá uma conferida? Eu gostava sempre, né, de fazer essa função quando eu estava limpando a prateleira. Tá? Nossa, Nando, você proprietário limpava a prateleira? Sim, porque, né, a prateleira, gente, quando eu já falei para vocês, né, que eu nasci e cresci dentro de farmácia, quando eu tinha aí uns 8 anos, 9 anos, e eu queria aprender mais sobre os medicamentos, o que meu pai falou para mim? Vai limpar a prateleira, vai organizar os medicamentos. Só que junto com isso, vai ler a bula, né? Então meu pai fazia eu ler a bula dos medicamentos enquanto eu estava limpando a prateleira, ou seja, foi mais de anos, né, para mim limpar a farmácia toda fazendo isso. Aí, lógico, tinha outros funcionários que ajudavam na limpeza, então eles iam lá, limpavam, mas eu marcava na onde que eu tinha parado, qual medicamento eu tinha parado, eu ia organizando e ia ler na bula, né? Então, eu aprendi muito com isso. Hoje você não precisa ler a bula, né? Depois eu vou estar fazendo também um outro curso online gratuito. Nando, porque um monte de curso online gratuito, tá? Porque a minha função aqui é realmente ajudar vocês, né? Eu tenho a taxinha só do certificado, porque é uma coisa que eu não consigo, né, postar lá um certificado gerando automático. Eu preciso fazer um por um e eu não tenho tempo para fazer. Eu pago uma pessoa para fazer, então eu vou repassar somente esse curso para vocês do certificado. Então, por isso que eu quero fazer o máximo de cursos possíveis, né, online e gratuitos, para ninguém mais ter essa desculpa de que eu não tenho dinheiro, por isso que eu não me aprofundo na área de atendente de farmácia, na área de administrativa de farmácia, na área de vendas de farmácia, na área de marketing de farmácia. Então vou fazer aí um monte, né, de cursos online gratuito focado para balconistas, para atendente de farmácia e nas mais variadas áreas aí, marketing, vendas, administrativo, compras, né? A gente vai falar sobre muitas coisas aí mais focado para farmácia e drogaria, que é onde eu nasci e cresci, né? E eu vejo que eu preciso retribuir isso para vocês, né, passando, né, esse ensinamento para mais pessoas, para não ficar só comigo isso. Então por isso, né, que é você limpar as prateleiras, né, você organizar principalmente os buracos das prateleiras, vai te ajudar você já ir anotando os medicamentos que você acredita que está em faltas, né? Então você limpar a prateleira, você organizar os buracos, já é uma maneira de você ir anotando os medicamentos, né, que você acredita que está faltando naquele buraco ali, que você precisa comprar mais, ou às vezes um medicamento que já baixou, né, a quantidade, né, de pirona, paracetamol, nimesulida, ibuprofeno. Então são muitos medicamentos que você precisa ter uma quantidade um pouco maior. Normalmente você vai ter um estoque mínimo, né, o genérico similar eu fazia um controle numa folha à parte, né, que eu ia anotando conforme eu fosse fazendo esse trabalho de limpeza e organização dos buracos.
O medicamento ético era no sistema, mas eu também ia dando uma conferida no sistema, que a gente vai falar que nem sempre o sistema bate, né? Ou seja, nem sempre o que está faltando no sistema é o que realmente está faltando na prateleira. Então, o genérico similar, você já vai limpando e já vai fazendo as faltas, né, que a gente chama, ou seja, vai anotando aquilo que está faltando ou aquilo que baixou o estoque para você, quando o vendedor chegar, você já saber o que falta, né? Porque às vezes o vendedor chega bem na hora do movimento e aí você vai olhar as faltas com o vendedor, aí você acha que está faltando, não está faltando, pede errado, às vezes o que você está pedindo já tem guardado em outro lugar, né? Maleato de enalapril, você guarda no M ou guarda no E? Tem gente que guarda no E por causa do enalapril, tem gente que guarda no M por causa do maleato. Tem medicamento que só vem escrito enalapril, não vem escrito maleato. E aí, você guarda no M ou guarda no E? Né? Então, é uma coisa que você precisa entrar em consenso com as pessoas que compram na sua farmácia. Senão, às vezes, um guarda no E, o outro guarda no M, aí você vai procurar no M, não tem, você vai pedir mais, e aí vai ficar, daí o cara vai lá e guarda no E, aí você olha no M, isso já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando, tá, gente? Não é uma coisa impossível de acontecer, não. E já aconteceu muitas vezes de eu pedir várias vezes o medicamento achando que não tem, porque eu tava procurando numa letra e ele tava guardado em outra por causa disso, tá? Porque às vezes ele vem na embalagem só enalapril e o outro ele vem, né, maleato. Então você, né, limpar a prateleira também tem essa função, tá? Então, em rotinas administrativas, então por mais que você vá trabalhar, né, na área administrativa da farmácia, essa é uma função. E a faxineira? A faxineira muitas vezes ela vai limpar, né, o chão, vai limpar as salinhas, né, banheiro, e às vezes é a gente mesmo, né, que precisa fazer, tá? Dependendo do tamanho da farmácia, às vezes reveza, cada dia um, né, faz a limpeza do chão, cada dia um faz a limpeza das salinhas, e aí vai revezando também, tá? Se for trabalhar em farmácia pequena. Ah, Nando, mas eu já quero entrar direto numa grande. É mais difícil, porque tem menos, tá? Normalmente você começa numa pequena, passa, né, por todos esses desafios aí, que é normal de começo de carreira em qualquer profissão, você vai começar de baixo, e depois você consegue emprego numa farmácia maior, e às vezes você vai trabalhar fechadinho ali, né, e talvez não vai ter tanto contato com o balcão, com o atendimento, com a limpeza, etc. Tá bom? Então, a limpeza principalmente, né, das prateleiras e você arrumar os medicamentos na prateleira para ficar bonitinho igual aí tá aí atrás. Não sei se você já foi em alguma farmácia que tá cheio de buraco, né, entre um medicamento e outro, fica parecendo que tá faltando muito medicamento. Então, por mais que esteja faltando, é legal você tampar os buracos. Ah, tem gente que não tampa o buraco, porque senão vai saber, não vai achar o que tá faltando. Também pode, tá? Não acha errado, mas atrapalha, né, fica feio, né, um monte de buraco. E aí, com o tempo, você vai anotando o que está faltando e arruma o buraco, porque você já anotou o que está faltando, tá bom? Então, é uma aula aí que, às vezes, você que vai para a área de administração, você, né, não quer muito fazer essa parte, mas no começo é importante e você vai aprender muito para quando você estiver só lá no administrativo, você tem que saber essa parte aqui para você poder cobrar as pessoas que vão estar abaixo de você, que vão estar fazendo isso. Se você não sabe como é que faz, como é que você vai cobrar? Tá bom? Então eu, quando era proprietário, fiz muito isso. Às vezes o funcionário ficava doente, às vezes precisava faltar por algum motivo, ou às vezes dava, né, o Miguel mesmo faltava mesmo, né, para, sei lá, passear, qualquer coisa que fosse, para descansar e, né, metia um atestado lá e eu tinha que fazer, tá bom? Mesmo como proprietário eu fiz muito isso. Então, né, você que vai começar, eu acho que não vai morrer se você fizer isso também, tá bom? Então, até a próxima aula aí.